Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Saúde Pi. É uma alegria tê-los conosco aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Olha, lembrando que é sempre muito importante aquele like e você também convide outras pessoas para se inscrever aqui no Pod Saúde Pi, porque está repleto de episódios muito bacanas, com pessoas incríveis, com grandes profissionais da saúde, trazendo temas muito relevantes, como o tema de hoje, gente, né? A gente vai falar, aproveitando essa deixa da perda de uma artista tão importante para o Brasil e de forma tão dramática, que foi a Preta Gil recentemente, vencida por um câncer, né? Era um câncer intestinal. Nós convidamos o coloproctologista, o Dr. Rafael Correia Lima, que está aqui com a gente. Dr. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite. Beleza, obrigado, Nádia, pelo convite, obrigado por ter trazido esse tema, né, tão importante. Sou seu espectador do canal. Obrigada. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada, doutor Rafael. Olha, lembrando que as nossas parcerias são muito importantes para ajudar a manter o projeto aqui do Pod Saúde, por isso eu gostaria de agradecer ao Vilar Hospital de Olhos, também ao Hospital Flávio Santos e ao Centro Unitar, que são os nossos parceiros aqui do Pod Saúde Pi. Doutor Rafael, acho que a gente começa com o básico, né? O câncer coloretal ou câncer de intestino, ele é um dos cânceres que mais afetam a população mundial. E a gente está falando de câncer que afeta homem e mulher praticamente na mesma proporção, né? É um dos mais comuns, né? No Brasil é o terceiro mais comum na população geral. Nos homens é o terceiro, nas mulheres o segundo. Mas na população geral é o terceiro mais comum, né? Para a gente ter ideia, são 45 mil casos por ano esperado. Então são 45 mil brasileiros que terão câncer de colo por ano. Então, ano de 2023, 2024 e 2025, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, né, estima que 45 mil brasileiros terão câncer de colo, né? A estimativa é que um pouquinho mais de mulheres é acometido em relação aos homens, mas essa diferença é bem pequena, então não dá para a gente dizer que as mulheres têm que tomar mais cuidado. Tanto homens como mulheres são tão acometidos desse tipo de doença. Falar em mulheres, a gente poderia ter, quando a gente vai falar de fatores de risco, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses fatores de risco, doutor Rafael, mas a gente sabe que a história familiar é muito importante. Uhum. Eu li que em casos de mulheres que têm histórico na família, não só do câncer de intestino, mas de câncer de colo e de câncer de mama, que são cânceres exclusivamente femininos. Isso. Tem uma relação maior com isso mesmo? Assim, diretamente, fora algumas doenças genéticas específicas, como alteração do BRCA1, BRCA2, enfim, algumas alterações genéticas bem conhecidas, não tem uma relação direta. Mas, na oncologia, Nádia, a gente tem uma frase que é assim: câncer não é para quem quer, é para quem pode. Por quê? Porque todo câncer é multifatorial e todo câncer tem um fundo genético, né? Uhum. O que é que a gente quer dizer com isso? Não é simplesmente um fator de risco isoladamente que ele é capaz de causar um câncer. Você tem obrigatoriamente que ter uma tendência genética para isso. Então a gente fala que qualquer tipo de câncer, qualquer família que tenha aqueles 2, 3, 4, 5 casos de câncer, mesmo que não seja de intestino, mesmo que não seja de mama, aquela pessoa tem que tomar mais cuidado, tem que ser acompanhada de um modo diferente do que as pessoas comuns, vamos dizer assim, que não tem nenhum caso na família. Doutor Rafael, câncer coloretal, câncer de intestino, é a mesma coisa? É a mesma coisa. É um sinônimo, são sinônimos. O intestino é dividido em intestino fino e intestino grosso, né? Intestino fino também chamado de intestino delgado. A gente chama o câncer de cólon, o câncer do intestino grosso, que é o cólon e o reto, a gente chama ele de câncer de intestino por quê? Porque o câncer de intestino delgado ele é muito, muito raro. Então, ele também é um câncer de intestino, mas ele é tão raro que o câncer de intestino se tornou sinônimo de câncer de coloretal, né, do intestino grosso e do reto. Existem dois tipos de câncer de intestino, mas eles são tão raros que virou sinônimo, tá? Então, o câncer de intestino é aquele que acomete o cólon e o reto, que são as duas partes do intestino grosso. Bom, a gente vai então falar agora sobre esses sintomas, né? A gente sabe também que é um câncer silencioso, né, doutor Rafael? Mas também é rastreável,
né? É prevenível, digamos assim. Totalmente prevenível. Totalmente prevenível, mas quais são os sintomas de alerta, se é que a gente pode dizer assim, para que a pessoa identifique um câncer de uma forma minimamente precoce para alcançar a cura? Isso. Antes de falar dos sintomas, principal, 2 pontos que a gente tem que falar. Você já falou. A gente não pode deixar para diagnosticá-lo quando ele dá sintomas. Segundo ponto, o diagnóstico precoce e a prevenção são absolutamente essenciais para o sucesso do tratamento. Olha o paradoxo que a gente tem. É um dos cânceres mais tratáveis, um dos cânceres mais curáveis, que existem mais remédios e que a cirurgia é mais tratável, que é mais completa, mas ao mesmo tempo é a terceira causa de morte oncológica no Brasil. Ou seja, um dos cânceres mais tratáveis é um dos que mais mata. Então a gente vê como a gente não está sendo efetivo no diagnóstico e no tratamento, apesar de ele ser muito tratável, tá? Então assim, os sintomas, o que é que a gente tem que ficar de olho? Sangramento nas fezes, esse é o principal, né? Alteração do hábito intestinal, tomando como o tema da Preta Gil, ela fala bem claramente que os sintomas que ela teve foram exatamente esses. Alteração do hábito intestinal, ela dizia claramente que não era constipada e que de uma hora para outra o intestino mudou e virou constipada de ficar 2, 3 dias, 4 dias sem evacuar. Teve sangramento nas fezes e teve mucorreia. O que é a mucorreia, Nádia? Mucorreia é aquela saída daquele catarro, aquele muco, que não é normal você sair em grande quantidade de muco nas fezes. Pouca quantidade associada a outras doenças pode ser normal, mas em grande quantidade, principalmente mucorreia sanguinolenta, ela não é normal. Então, sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, qualquer tipo de mudança, seja na quantidade, seja no tipo de fezes, ela tem que ser investigada. Ela também citou bastante a famosa fezes em fita. Sim. Que a gente não pode deixar o paciente ficar, não, só vou procurar o médico se eu tiver fezes em fita. De jeito nenhum. As fezes em fita são sintomas bem específicos do tumor típico que a Preta Gil teve, que é um tumor de reto médio e reto baixo. O reto a gente divide em algumas regiões, tumor do reto médio e reto baixo, é aquele tumor do reto já bem próximo ao ânus, lá embaixo, no finalzinho do intestino. Como ele faz, é uma questão de física, de impactação mesmo. Ele comprime as fezes, ele cresce e comprime as fezes e faz com que as fezes saiam em formato de fita, ou bem fininhas. Então, esse sintoma é bem típico desse tipo específico de tumor. Então, ninguém vai ficar esperando, por favor, ter fezes em fita, porque a grande maioria dos tumores de cólon não causam fezes em fita. E aí é importante a gente quebrar esses tabus para falar sobre esses temas, Exatamente. né, doutor Rafael? Porque a gente fala do que o senhor está falando exatamente, né, de como é prevenível, de como é tratável, se for diagnosticado inicialmente, como a maioria dos cânceres, na verdade, mas como as fezes devem ser? Quer dizer, quem tem constipação tem um tipo de fezes de uma forma, quem não é constipado tem de outra forma, né? E o que caracteriza realmente a constipação? Você falou em 4, 5 dias Isso. sem evacuar. Assim, cada um tem o seu intestino. Eu não sou obrigado a ter um intestino igual ao seu, nem ao do telespectador. Cada um tem o seu, tá? Mas existem alguns tipos de doenças que eles são tratados, que têm que ser tratados, desculpa. Por exemplo, a mulher de meia idade, jovem ali, depois da menstruação, que vai por 20, 30, 40, 50 anos, ela culturalmente é tida como constipada e é tida como normal. Se você for pegar a sua amiga, a telespectadora que está nos assistindo, a grande maioria das mulheres nessa idade é constipada e trata isso como normal, e não é. Ser constipado não é normal. O hormônio feminino, ele predispõe essa constipação, ela predispõe uma movimentação mais lenta do intestino. Mas isso não é para ser deixado para lá, tá? Então procure o seu médico, que a gente vai ter que ver qual tipo de tratamento, qual tipo de constipação, se é uma constipação comum, se ela resolve apenas com aumento de fibra na dieta, se não, se é apenas um pouco mais de água na dieta. 90% mais ou menos resolvem só com hábitos alimentares e intestinais. A gente orienta exercício físico, orienta dieta e 90% resolve. Mas outros 10% são patológicos. Aí a gente tem que investigar um pouco mais, tratar um pouco mais. Mas assim, de maneira geral, você ir ao banheiro uma, 2 vezes ao dia, até uma vez a cada 1, 2 dias, a
a gente considera normal, desde que não esteja causando outros sintomas. Então, se você vai ao banheiro uma vez a cada 2 dias, ok. Não está tendo problema? Não. Vou tranquilo, evacuo sem dor, evacuo sem problema, não tem sangramento, não tem esforço evacuatório, ok. A gente não trata isso como um problema. Não, Rafael, eu vou uma vez a cada 2 dias ou eu vou uma vez por dia até. Só que toda vez que eu vou ao banheiro, vou evacuar, tenho dor, tenho esforço, as fezes saem muito duras, as fezes saem petrificadas. Mesmo você indo uma vez ao dia, aquilo é uma constipação. Então a constipação não é só quantas vezes você vai ao banheiro, é o aspecto das fezes, tá? Então, fezes muito diarreicas, aquosas, quebradiças misturadas com água, é errada. Fezes, por outro lado, duras, ou, falar um termo que as pacientes usam, fezes igual cocô de carneiro, também são erradas. Então, o ideal, sempre, como tudo na vida, é o meio termo. Sim. Fezes levemente amolecidas, pastosas ou um pouquinho endurecidas, que não causam dor, que não causam trauma no ânus. E muitas vezes tem a ver com o estilo de vida, né? Lógico que a gente sabe que a alimentação adequada, com fibras, o consumo de água, de líquidos, né? Deixar o corpo hidratado vai ajudar muito nesse processo. Eu diria até que não muitas vezes, a maioria das vezes. Então deixa eu beber uma aguinha aqui para ajudar. Então, doutor Rafael, e a gente fala sobre a prevalência A Preta Gil acabou de fazer 50 anos, então ela foi diagnosticada em 48 anos. Isso. E tem um estudo recente que foi publicado no início do ano por uma agência norte-americana que mostrou que em 27 países, dos 50 pesquisados, na verdade foi uma amostra epidemiológica, né? Isso. Nesses 50 países, em 27 deles tem diminuído a faixa etária para a prevalência do câncer em pessoas consideradas jovens, e os jovens ficam aí entre os 25 e 50 anos, por exemplo, dentro da faixa etária da preta. Isso estaria ligado a hábitos de vida ou a outro tipo de investigação em andamento? Bom, vamos voltar lá para o começo. A idade normal que a gente sempre se preocupou de aparecimento do câncer coloretal foi a partir dos 60, 65 anos. Então a gente considerava câncer coloretal abaixo dos 60 como um câncer em jovem. A partir dali a gente considera câncer esporádico, ou seja, ele pode realmente acontecer. De uns tempos para cá, essa agência, como você falou, realmente está começando a estatisticamente comprovar isso. A gente começou a perceber uma precocidade maior no aparecimento. Isso, a estatística agora começa realmente a aparecer. Então, a partir antes dos 50 anos, realmente esse número está crescendo bastante. Eu lhe digo aqui, como estatística pessoal, esse ano eu já operei 4 pessoas com menos de 50 anos, infelizmente. Graças a Deus, todas elas com um diagnóstico relativamente precoce, que a gente conseguiu tratar, não só com cirurgia, mas grande parte com cirurgia. Mas isso, infelizmente, é um fenômeno mundial, né? Que, como você falou bem, mais de 50% dos países pesquisados que enviam esses dados para a agência americana conseguiram comprovar essa diminuição da idade, do aparecimento. Isso é preocupante, porque realmente a gente não tem essa resposta definitiva ainda. Os hábitos de vida, com certeza absoluta, como todo tipo de câncer, eles são muito importantes, com certeza isso tem a ver, mas como eu falei agora há pouco, todo câncer é uma doença multifatorial. Uhum. Alguma coisa de hormônios, alguma coisa de uso de antibióticos, alguma coisa de alimentação. Não se tem uma resposta definitiva ainda, mas hábitos de vida com certeza absoluta, sem medo de errar, estão envolvidos nessa diminuição. Eu temo que a gente tenha uma geração que esteja chegando, doutor Rafael, que possa infelizmente até diminuir essa estatística, Deus me livre, tomara que esteja errada, mas a gente vê uma alimentação, né, muito industrializada, muito ultraprocessadas, cada vez pior, e aí a gente sabe o quão o intestino pode ficar inflamado, né, e não funcionar de forma adequada. A gente viu isso muito tempo atrás com o coração, né?
coração, como é a causa maior de óbito, né, de doença, a doença cardiovascular como um todo, ela foi bem antes estudada e tem uma prevalência muito grande, uma incidência muito grande. Então, isso foi sendo bem debatido com os problemas cardiológicos. Então, a gente já sabe muito bem o que é que não pode, o que é que pode. Piorou bastante o uso de gorduras e tal, colesterol, tira o colesterol da dieta, não pode isso, não pode aquilo. Só que as dietas que causam as neoplasias não são tão divulgadas assim. Então, a gente sabe que o colesterol é ruim para o coração, a gente sabe gordura saturada e tal. Para os tumores, para o câncer, não tem uma gênese bem definida e aquelas que tem não são muito divulgadas. Então, com certeza, isso aí, com o tempo, vai aparecer, essa idade vai diminuir, como a idade do infarto diminuiu, né? A gênese, o aparecimento dos tumores vai diminuir, infelizmente, até que a gente tenha uma melhora dos hábitos intestinais, dos hábitos alimentares, dos hábitos de vida, exercício físico, sedentarismo, no caso, né? Fumo, álcool em grande quantidade, obesidade. Então, tudo isso faz parte da gênese do câncer coloretal. História genética também. Doutor Rafael, a colonoscopia é o exame padrão ouro para o diagnóstico precoce do câncer coloretal, o câncer de intestino. Há uma indicação de que ele seja feito a partir, antes o senhor até falava, né, 60 anos, 50 anos foi baixando, agora a partir dos 45, é isso? Exatamente. A partir do momento que as agências, principalmente quem deu o pontapé inicial foi o NCCN, que é o Núcleo Norte-Americano de Combate ao Câncer. Há cerca de 4, 5 anos atrás, ele baixou de 50 para 45. Exatamente porque se observou que esse aparecimento estava ficando mais jovem, estava diminuindo a idade de aparecimento. Então ele sempre tem que diminuir, não adianta eu colocar a colonoscopia para 50 anos, para 55. Se o câncer está ficando mais precoce, eu tenho que vir mais para trás. Então, se a idade média de aparecimento está com 50 anos, eu tenho que vir pelo menos 5 anos para trás. Para quê? Para eu conseguir achar as lesões pré-malignas, pré-neoplásicas. Então, o grande segredo da colonoscopia, não estou falando nada do câncer de mama, você tem que fazer mamografia, você tem que fazer anualmente, como os manuais mudam. Mas para vocês entenderem a diferença. A mamografia, ela é capaz de diagnosticar o câncer precocemente, mas ela não evita o câncer, infelizmente, de mama, né? A colonoscopia não é isso. A colonoscopia, ela diagnostica precoce e ela evita o câncer. Como? Ela consegue diagnosticar as lesões pré-malignas. Então, se você faz a sua colonoscopia em tempo, se você tem uma lesão pré-maligna que daqui a 1, 2, 3, 4 anos seria diagnosticado um câncer de cólon, se você fizer a colonoscopia antes dela se transformar no câncer, a gente vai ressecar aquela lesão e você não vai ter câncer. Não é que a gente vai diagnosticar o seu câncer antes, cedo. A gente vai diagnosticar tirar a chance antes de você ter câncer. Exatamente. Então tem pacientes, Nádia, que eu tiro anualmente 10 pólipos, para você ter ideia. Pacientes que têm muita chance de ter câncer coloretal, que você tira anualmente 2, 3, 5, 10 pólipos, às vezes de 1 centímetro, às vezes de meio centímetro, que invariavelmente aquele paciente ia ter câncer de colo. Posso dar meu depoimento pessoal? Deve. Devo mesmo, sabe, doutor Rafael? Fiquei pensando se eu falaria ou não, porque eu acho que falando é melhor que a gente chama a atenção. Muito. Né? E eu me lembro, mais uma vez aqui da Preta, né, de todo o serviço que ela fez, não só ao se deixar expor daquela forma, num tratamento tão agressivo, tão dolorido para ela, para a família, para os fãs, para quem estava acompanhando, para quem se solidarizou com aquela situação. Ela enfrentou com muita coragem e a gente viu o nível de sofrimento elevado. E eu sou paciente do Dr. Rafael, né? Mas eu cheguei lá no ano passado, viu, Renan? Dizendo, Dr. Rafael, eu tô sentindo muita gastrite, ou muito refluxo. Acho que eu tô com gastrite, acho que eu tô com esofagite e tal. Eu costumo dizer também que os anjos nos cercam, né? E cercam aqueles que estão próximos da gente, transformando também em anjos. E aí eu falei, eu queria fazer uma endoscopia. Não, tudo bem, Nádia, vamos fazer endoscopia, vamos fazer os exames de sangue também, né? Lembro até da expressão que você falou, vamos fazer um xistudão, né?
Porque ele disse assim, faz muito tempo que você fez uma colonoscopia? E eu já fiz uma colonoscopia, porque eu sou preocupada de fato com a saúde e tento me prevenir ao máximo. Aí eu disse, já tem aí 7, 8 anos. Ele, por que a gente não faz outra? Eu poderia ter dito não, mas eu disse sim, tá bom, vamos fazer. Tudo bem, já vou estar sedada mesmo, né? A endoscopia a gente faz com sedação, então já vou estar sedada mesmo. E fui, gente. Mas fui pensando o que eu tinha no estômago. E jamais imaginava que ao sair de lá eu sairia com 2 amostras, 2 pólipos que o Dr. Rafael tirou do meu intestino e que fatalmente virariam câncer, porque eram 2 lesões pré-malignas. Eram 2 lesões pré-malignas. Essa é a importância. Do jeito que a gente fala que a Preta Gil teve uma importância inimaginável, incalculável no câncer coloretal no Brasil. Prestação de serviço. Prestação de serviço. É um serviço público realmente que foi feito. Por todo o sofrimento, foi um caso que assim, abalou o Brasil, uma tragédia, vamos dizer assim, uma pessoa que você nunca imaginava vê-la em sofrimento, vê-la falando de coisa ruim, né? Uhum. Era uma pessoa sempre alegre, sempre que nos trazia uma imagem de alegria, de felicidade, etc. E assim, ela teve um serviço público mesmo para trazer à tona, há 2 anos que a gente fala disso, eu já dei várias entrevistas disso, ela falou bastante sobre colostomia, então a colostomia, tem muita gente que tem colostomia, é uma população muito sofrida, é uma população que precisa de atenção, uma população que tem uma carga psicológica muito, muito, muito ruim, muito abalada, e ela falou isso, tirou fotos, e você vê, raramente você vê uma foto de uma pessoa colostomizada, ela tirou foto com orgulho, dizendo banhando de mar, e geralmente as pessoas dizem, doutor, eu posso banhar de mar? Pode. Doutor, eu posso namorar? Pode, deve. Aí ela foi lá e tirou uma foto tomando banho de mar. Então, assim, isso para aquelas pessoas que sentem isso na pele é espetacular. E ela enfrentando tudo aquilo de peito aberto, com coragem, e falando tudo que estava acontecendo, para nós, inclusive, até facilita, né? Infelizmente, não é um caso que a gente disse, você tá vendo? A Preta Gil fez e ficou curada. A gente não vai conseguir usar esse exemplo, infelizmente, mas a gente tem vários outros exemplos, várias outras pessoas. E é importante falar isso, porque assim, não é uma sentença, né? Não, a gente tem diagnósticos e diagnósticos. Isso. Ela, felizmente, já foi numa fase avançada, buscou o que tinha de melhor de tratamento. Mas ela teve assim, o caso dela foi tão emblemático que ela, apesar de a gente não poder dizer que ela se curou, mas ela disse que não se curou. E por que ela não se curou? Ela diz claramente, eu fiquei 6 meses sentindo isso, não levei em conta, não levei a sério, não ouvi o que o meu corpo estava querendo me dizer e vacilei. Ela chegou a dizer isso. É verdade. Né? E assim, eu, por exemplo, a gente é totalmente assintomática. Eu não estava sentindo nada e aceitei fazer um exame que o Dr. Rafael propôs, porque já fazia algum tempo que eu não fazia. E aí, de quanto em quanto tempo, agora por causa dos meus pólipos do ano passado, vou ter que fazer de novo esse ano. Porque aí a gente tem que ficar no rastreio, né? Na cola, isso. Digamos assim. Para as pessoas comuns, não que você não seja comum, mas você saiu da vala comum, né? As pessoas comuns que não têm sintomas, não têm história familiar, não tem nada na primeira colonoscopia realizada, então fiz com 45 anos, não deu nada. Os estudos mostram que até 10 anos. Okay. Sentiu alguma coisa no meio do caminho, aí reavalia, tem necessidade, não tem, sangrou um pouquinho, teve isso, teve aquilo, aí a gente diminui o tempo. Mas pelo menos de 10 em 10 anos, essa é obrigatória. Entre um e outro, aí a gente tem que avaliar. E pessoas mais idosas, doutor Rafael? Os estudos mostram que até 80 anos a gente tem que fazer prevenção. Okay. A partir de 80, a gente pode esquecer, vamos dizer assim. Aí vamos só assim, tudo na medicina, tudo na vida, na verdade, a gente tem que medir risco e benefício, né? A colonoscopia tem seus riscos? Tem. É um exame que tem que ser sedado, anestesiado, tem um preparo de cólon que é um pouco, não é muito agradável, a gente sabe. Não, na verdade não é um exame que você vai como se fosse ao cabeleireiro, não. É um exame um pouco chato. E tem os seus riscos. Então, assim, entre o risco de um paciente com 80 anos realizar essa colonoscopia e o benefício, é muito mais baixo o benefício. Então a gente para de realizar preventivamente aos 80.
Se tiver sintomas, aí não. Então, assim, já fizemos várias colonoscopias, paciente de 95, 92, 98 anos, inclusive diagnosticaram câncer, diagnosticamos e operamos e está tudo bem. E aí, por falar em tratamento, né? Você falou da cirurgia, e aí a cirurgia também, no tratamento, ela pode trazer uma chance de cura importante para o paciente, né? A cirurgia, salvo em raras exceções, como por exemplo, o tumor da preta, por exemplo, os tumores de reto médio e baixo, muda um pouquinho o tratamento, o padrão do tratamento do câncer coloretal. Normalmente a cirurgia é sempre a primeira opção, a primeira arma que a gente usa, né? Então a cirurgia, na grande maioria das vezes, também é realizada primeiro e é curativa. Grande maioria dos pacientes é curativo com a cirurgia. Então a gente faz a cirurgia oncológica, a cirurgia bem feita. Então, por favor, procure um médico experiente, um médico que faça a sua cirurgia corretamente, de maneira oncológica. Não é a mesma coisa de eu fazer uma cirurgia para diverticulite, não é a mesma coisa que eu fazer uma cirurgia bariátrica, cada um no seu cada um. Então, fazer uma cirurgia oncológica tem que ser com um proctologista experiente que saiba fazer cirurgia oncológica, né? Isso é completamente definidor de prognóstico. Então, geralmente a cirurgia ela é curativa quando se diagnosticado bem no tempo correto, e depois, com o resultado da cirurgia, a gente faz a linfadenectomia, como a gente chama, esse nome feio, mas basicamente a gente tira os linfonodos relacionados ao tumor e vai ser feito o estudo daqueles linfonodos. E algumas características a gente decidir. Precisa ou não de um tratamento adjuvante, ou seja, quimioterapia. Precisa ou não precisa? Tem linfonodos positivos, o tumor estava invadindo outras coisas, alguns detalhes, precisa. Aí a gente vai para a quimioterapia que o oncologista vai indicar e tal. E mais uma coisa boa no câncer coloretal, se é que a gente pode chamar isso, é uma quimioterapia que dá para a gente aguentar bem. Não é aquela quimioterapia da novela que a gente vê que cai o cabelo, que cai a sobrancelha e etc. É uma quimioterapia que geralmente o paciente aguenta bem, que o paciente fica tranquilo, que consegue enfrentar bem, lógico, fazendo um tratamento, mas consegue enfrentar bem e com os resultados, principalmente, com os resultados muito bons. Então, até tumores estadio 4, ou seja, que tem metástases, no câncer coloretal a gente consegue um índice de cura. E isso dá uma dimensão também do avanço nesses tratamentos, é aquele que eu lhe dos falei. Quimioterápicos. Exatamente. E tudo mais. É aquele que eu lhe falei. Apesar de ser um dos mais tratáveis, nós temos hoje cirurgias espetaculares, nós temos quimioterápicos espetaculares, primeira, segunda, terceira, quarta linha, que conseguem, assim, pacientes que têm metástase, 2 metástases à distância, conseguem ter uma mortalidade em 5 anos baixíssima, conseguem ter cura literalmente, só que mesmo assim a gente tem um índice de mortalidade grande. Por quê? Porque o diagnóstico sempre é mais tardio do que devia ser. Eu vou voltar rapidinho aqui na colonoscopia, doutor Rafael, porque infelizmente não é um exame oferecido de forma fácil para a população. A gente tem uma população aí gigantesca, 45 mil novos casos de câncer de intestino por ano, mas com certeza a maior parte dessas pessoas nunca souberam sequer o que é uma colonoscopia. Nádia, esse é o problema. Esse é exatamente o X da grande mortalidade do câncer coloretal. Vou tomar como o Piauí como exemplo. O Piauí nós temos apenas um pouquinho mais de 10% da população que tem plano de saúde. Os outros 90% são do SUS. Até aqueles de plano de saúde, você vê a Preta Gil, tinha acesso a tudo do bom e do melhor. Sim. E teve o diagnóstico tardio. Aí você imagina um paciente do SUS. Então, se 10% do Piauí tem acesso ao plano de saúde, 90% está solto, infelizmente. Nós temos hoje no Piauí, pelo SUS, apenas 2 hospitais que realizam colonoscopias. 2. O Hospital Getúlio Vargas e o Hospital HU, o Hospital Universitário, né? Então, é um exame ainda... Imagina, deve ter uma fila de espera também. Aí você imagina a fila de espera. Esse é o grande problema do câncer coloretal no Brasil. E a gente está falando de Teresina, né, da capital do Piauí, onde vivem quase 1 milhão de pessoas.
A gente não está nem falando da extensão desse estado. Do interior. Então, esse é o grande problema do câncer assim coloretal. como do interior do Brasil, de uma forma geral. Né? Então, você imagina, nos rincões mais distantes da Bahia, do Piauí, de Pernambuco, do Amazonas, como que essa doença, que são 45 mil casos no ano, como que o paciente vai ter condição de 45 anos sem sentir nada e realizar uma colonoscopia? Não tem, infelizmente. Por isso é que o Ministério da Saúde não colocou ainda a colonoscopia como um exame de rotina, como é a mamografia. A mamografia é muito mais fácil. A mamografia você consegue colocar um aparelho dentro de um ônibus e sair rodando o Brasil. A colonoscopia você não consegue. Então é uma estrutura muito grande. Apesar da importância do exame, a gente também entende, porque é uma estrutura grande, relativamente grande, precisa de um médico especialista. Você não consegue fazer 200 colonoscopias num dia. Mamografia você faz 1000 num dia. E mesmo assim você não consegue atingir ainda o Brasil inteiro. Você imagina a colonoscopia, esse Brasil, o continente que nós temos, né? Tá aí o problema do câncer coloretal. A prevenção, apesar de ser o paradoxo do câncer coloretal, apesar de ser prevenível, apesar de ser facilmente diagnosticado precocemente, facilmente tratado, ainda é um dos que mais mata. Porque esses três pilares iniciais de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, eles não são bem feitos. E aí, doutor Rafael, só para a gente já ir concluindo, né, é importante que a gente lembre também que não é também sair, como tem os critérios todos, né, sair fazendo colonoscopia, que eu imagino que o senhor já tenha recebido alguns pacientes essa semana do seu consultório. Ai, doutor, eu quero fazer uma colonoscopia, né, em função de tudo que aconteceu com a preta e da visibilidade que isso tudo ganhou. Mas tem casos e casos, como ele já explicou, né? Tem casos e casos. Colonoscopia aos 45 anos, com risco-benefício bem medido, bem tranquilo, pacientes sem comorbidades que impedem, tem que ser feito. Depois daí, tem gente que quer todo ano. Eu tenho medo. Não tem necessidade. Aí é o papel do técnico, do médico, né? Dizer, não, o risco para você é maior do que o seu benefício. Você fez uma colonoscopia no ano passado que não deu nada, não tem necessidade. Mas eu quero, a minha parte técnica é dizer que não vou recomendar. E, aliás, outra coisa também. Eu, por exemplo, tive pólipos no ano passado com lesões pré-malignas. Eu vou repetir minha colonoscopia esse ano. Se, que Deus o livre guarde, eu tiver novos pólipos, as chances deles serem malignos não é baixíssima, porque de um ano para o outro a gente praticamente certeza que não tem condição de, esse pouco tempo de uma lesão pré-maligna nascer, crescer e já se transformar. Não, ela não é tão rápida assim. Então tem paciente que chega com um tumor grande, tamanho de uma bola de tênis. Doutor, isso nasceu agora. Eu disse, não, pior que não foi. Esse tumor desse tamanho que você está, ele está aí há 5 anos, há 10 anos, no mínimo. E aí as pessoas, mas eu não sentia nada. Pois é, esse é o mal. Você não sente nada. É isso, gente. Por isso que a gente convidou esse grande médico, né? Que eu já conheço, já entrevistei várias vezes, trouxe ele aqui, convidei, agradeço por ter aceito o nosso convite. O doutor Rafael é realmente muito criterioso, né? É um dos mais referenciados médicos da coloproctologia do Piauí. Muito obrigada, viu? Porque, de fato, é uma entrevista que eu sei que vai servir para muita gente ficar em alerta, né? A função nossa é exatamente essa. Tratar esse caso da preta, triste porque aconteceu o pior, mas trazê-lo para ajudar outras pessoas, né? Como eu falei, essa semana realmente o número de pacientes aumentou, o número de entrevistas aumentou, o número de questionamentos aumentou, mas a gente faz com todo prazer, porque para mim eu não quero diagnosticar o câncer, eu não quero tratar o câncer, apesar de eu viver disso, mas para mim é muito mais prazeroso eu evitar o câncer de alguém. Então, essa é a nossa função. A gente não vive de doença, a gente vive de saúde. Para a gente trazer informação para o paciente é o que a gente faz de melhor. E lembrando que você falou muito bem, a gente está falando de prevenção, mas tem muita gente que acabou de diagnosticar um tumor. Então, trazendo informação para essa população e que venha diagnosticar daqui a um mês, 2 meses, 1 ano. É um tumor altamente tratável, altamente curável, altamente com a qualidade de vida altamente mantida, pós-operatório, sem absolutamente nenhum tipo de restrição pós-operatório ou pós-tratamento. Então, muita gente não vai atrás da colonoscopia com medo do resultado. Pelo contrário,
assim, diagnostica o que você precisa diagnosticar, você vai operar, você vai ter uma batalha, 2 batalhas, 3 batalhas, no final você vai vencer a guerra e sua vida vai ficar absolutamente tranquila. É isso mesmo, mensagem final, porque apesar desse medo todo, né, que as pessoas viveram, uma pessoa tão jovem, né, uma coisa tão agressiva e tal, mas tem tudo isso que a gente já falou aqui, que vocês também já viram, e tem essa mensagem de esperança, né, essa mensagem de que apesar de um diagnóstico de uma doença como um câncer, né, tem sim batalhas e batalhas e batalhas para serem vencidas, é isso que a gente também deseja. Muito obrigada, Dr. Rafael. Obrigado foi um prazer, demais, viu? Gostei muito, é um tempo bom, a gente consegue falar da maneira que a gente quer, de todos os detalhes, sem aquela correria, espetacular, foi espetacular, realmente. Obrigado. Obrigada, espetacular pelo entrevistado, né, que trouxe tanta coisa pra gente. Olha, se você vai achar alguém que está interessado nesse tipo de conteúdo, então já encaminha também aqui o nosso vídeo. Não esquece de deixar aqui o teu like e compartilhar, claro, o nosso conteúdo sempre, né? Tem muitos episódios aqui no nosso canal e também lá no Instagram, na Cidade Verde, no canal 5.2, em todas as plataformas de áudio também. Agradecer aos nossos parceiros, ao Vilar Hospital de Olhos, ao Hospital Flávio Santos e o Centro Unitar de Beleza, onde você vai encontrar tudo de melhor para você ficar ainda mais belo. A gente se encontra no próximo episódio do nosso Pod Saúde Pi. Até lá, se Deus quiser. Tchau!